Olá meninos, dando continuidade ao nosso capítulo 6, hoje vamos fazer a correção das questões que vocês resolveram na aula passada. Nós vamos agora começar pela página 5, o dialogar e conhecer. Primeira questão, associe as colunas relacionando os elementos fundamentais da geometria aos exemplos. Nós vimos que no vídeo anterior, que os elementos fundamentais a gente também pode chamar de elementos primitivos, que é o ponto, a reta e o plano. Nesse vídeo foi explicado todos eles. Aqui nessa questão, o 1 é o ponto, o 2 é a reta e o 3 é o plano. O piso de sua sala de aula. O piso da nossa sala de aula, como agora vocês estão em casa, você pode observar o piso da sua casa, da sua sala, da sua cozinha, do seu quarto, onde você estiver nesse momento. Então, o piso de uma sala, né, ele dá a ideia de um plano, então é o 3. A linha do horizonte, sempre que a gente falar em linha, a gente já tem a ideia de reta, então é o 2. Uma bola de futebol vista de muito longe. Uma bola de futebol, ela tem um formato arredondado. Então já dá a ideia de um ponto. Quando ela é vista de muito longe, a gente vê ela bem menor do que normalmente ela é. Então dá a ideia de um ponto, é o número 1. A face de cima de sua carteira, como você está em casa, você pode observar a mesinha onde você está estudando, né? A mesa da cozinha. Então ela aparece com um plano. O lado de uma moldura. Uma moldura, se você observar aqui no meu quadro, ele tem uma moldura, né? E a moldura é essa parte aqui, ó, né? A minha moldura é um pouco mais larga, mas isso é uma moldura, então ela dá a ideia de uma linha, é o número, dá a ideia de uma linha, né? Que é uma reta, é o número 2, que é uma reta. Um furo de agulha em um tecido, a gente já tinha falado até sobre isso, né? Que o furo de uma agulha é um ponto. As águas tranquilas de um lago, né? Então a água bem tranquila de um lago dá a ideia de um plano. A 2. Imagine objetos que lembram um ponto, uma reta e um plano e resiste-os no espaço a seguir. Essa questão ela é pessoal, né? Mas eu vou dar algumas sugestões para que vocês entendam melhor. Dentro da nossa casa, ideia de ponto, né? Os grãos de açúcar, da ideia de ponto, os grãos de farinha, de sal, grão de areia, tudo dá ideia de ponto, né? A cabeça do próprio prego vista um pouco de longe, né? Também dá ideia de ponto. Reta, as molduras, né? De espelho, moldura de espelho, de quadro, de porta-retrato, todas elas dão uma ideia de reta. O encontro de duas paredes, né? Essa parte que dá o encontro de duas paredes, né? Que fica mais ou menos assim. Então, essa parte também dá a ideia de reta. Plano, a parede, né? Aqui no caso, a minha lousa. No caso de vocês, a casa de vocês, pode ser os quadros, né? Que dá a ideia de plano. O próprio piso. Quem tem a casa forrada, o próprio teto, né? Dá a ideia de planos. Então, são algumas sugestões. Agora nós vamos para a página 8, questão 1. De acordo com a figura a seguir, complete as lacunas usando os símbolos pertence, não pertence ou está contido. Nós temos aqui uma figura, né? Dentro dessa figura nós temos aqui, a figura é um plano, que ele chamou de alfa. Dentro desse plano nós temos alguns pontos, né? Temos duas retas, reta R e reta S. Nós temos aqui, vou relembrar as representações. O plano é uma letra grega, está aqui o alfa. A reta, ele é representado por uma letra minúscula do nosso alfabeto, R e S. E os pontos, eles são representados por letras maiúsculas do nosso alfabeto. Então, todas essas letras maiúsculas que tem aqui são pontos. E tem A maiúsculo significa que é um ponto. O R minúsculo significa que é a reta. Então, eu vou perguntar. O ponto A pertence ou não pertence à reta R? Aí eu venho aqui na reta R. O ponto A está nela, então,
pertence, o símbolo pertence é como se fosse a letra E maiúscula, né? C maiúsculo, S minúsculo, então é a mesma coisa, é ponto e reta. O ponto C pertence à reta S ou não pertence. Aí eu venho aqui na reta S, o ponto C está nela, então pertence. Dando continuidade, a letra C, H também é um ponto. O ponto H pertence ou não pertence à reta S. O ponto H está aqui em cima, ele está dentro do plano, mas ele não está na reta S, então não pertence. O ponto G pertence ou não pertence ao plano alfa. O ponto G está aqui dentro do plano alfa, então pertence. Letra E. A reta R, eu já não uso mais o pertence nem o não pertence. Por quê? Porque a gente está falando de reta e de plano. Quando a gente fala de reta e plano, a gente usa o está contido, certo? Então, a reta está contida no plano alfa, que ela está dentro. Está contido, esse símbolozinho que parece um C. Então, a reta R está contida no plano alfa. A mesma coisa na F. A reta S, que é essa aqui, está contida também no plano alfa. O ponto F pertence ou não pertence à reta S. Aí eu venho aqui, o ponto F, tá aqui ele, reta S, não está, o ponto não está na reta, então não pertence. E o ponto F pertence ou não pertence ao plano alfa. Tá aqui o plano alfa, o ponto está dentro dele, então pertence. Segunda questão. A segunda questão diz o seguinte: faça o que se pede. Item 1. No plano alfa a seguir, desenhe uma reta S, de modo que ela passe pelo ponto B, mas não pelo ponto A. Eu tenho aqui já o desenho, certo? Eu tenho aqui a reta R, aqui o plano alfa. Ele quer que a gente faça uma reta passando pelo ponto B, mas não pelo A. Observe que essa reta que já está feita aqui, ela passa no ponto B e pelo A também. Então, ele quer uma que passe só pelo ponto B. Para isso, a gente vai fazer uma reta aqui. E essa reta, nós vamos chamá-la de S, que foi o que ele pediu. A tia fez uma reta bem quase vertical. Se a sua reta ficou mais inclinada para o lado direito ou mais inclinada para o lado esquerdo, não tem problema, desde que ela passe só pelo ponto B. O item 2, ainda da questão 2, diz o seguinte: de acordo com a figura anterior, os pontos A, B e C são coplanares? Justifique sua resposta. Coplanares significa dizer que eles precisam estar no mesmo plano, né? Então, venham aqui. O ponto A, o ponto B e o ponto C estão no mesmo plano? Sim. Então, eles são coplanares. A pergunta se eles são coplanares, sim. E a justificativa porque pertencem ao mesmo plano. Questão 3. Analise as figuras e depois classifique as afirmações seguintes, assinalando V verdadeiro ou F falso. Nós temos aqui 4 planos: plano alfa, plano beta, o plano gama e o delta. Nessa única figura, são 2 planos. Nós vamos verificar agora as afirmações. No item A, AB maiúsculo com um tracinho em cima, com 2 setas, uma para cada lado, significa reta. Então, ele está dizendo que a reta AB está contida no plano beta. Aí a gente vem aqui para o plano beta e verifica que a reta AB está nele. Então, essa afirmação é verdadeira. No item B, ele diz que a reta R está contida no plano alfa. Aí eu venho aqui no plano alfa, verifico essa reta, ela é realmente a reta R. A gente observar, ela não está contida nele.
Eu vou fazer agora um experimentozinho simples, caseiro, viu? Para ficar mais fácil de compreender. Vamos supor que essa folha do caderno é o que eu vou chamar de plano. É o meu plano alfa. Esse lápis que eu coloquei aqui, né, vai ser a reta L. Observe que o lápis que está representando a reta, ele passa por ela. Ele não está nela, ele passa por ela. Então, ele não está contido. Para que ela estivesse contida, ela teria que estar nesse formato, assim no plano. Toda dentro dele, que não é o caso. Ela apenas ultrapassou esse plano. Então, essa afirmação é falsa. No item C, a reta QT está contida no plano gama. Aqui a reta QT, esse plano gama está desenhado de preto, então ela está dentro dele, então essa afirmação é verdadeira. No item D, a reta QT está contida no plano delta. O plano delta é esse aqui de azul, a reta está também dentro dele, então essa afirmação também é verdadeira. No item E, quando dois planos distintos se encontram, a interseção é uma reta. Distinto é diferente e nós temos exatamente aqui essa informação. Temos dois planos distintos, delta e gama, eles se encontraram e a interseção foi a reta QT. Então essa afirmação é verdadeira. Agora nós vamos dar continuidade na página 10. Analise a figura e escreva o significado das representações a seguir. A figura é uma reta, né, que tem dois pontos, o ponto M e o ponto I. Lembrando que eu já tinha explicado nos vídeos anteriores que a gente pode classificar a reta, a semirreta e o segmento de reta usando o nome dos pontos, que nesse caso é o M e o I. Na letra A, eu tenho os pontos M e I com um traço em cima e duas setas, uma para cada lado. Então, isso significa que é uma reta. Reta que passa pelos pontos M e N. Letra B. Letra B, eu tenho os mesmos pontos M e I, porém, o tracinho só tem uma seta para o lado direito. Então, é uma semirreta. Semirreta com a origem no ponto M, que passa pelo ponto I. Na letra C, eu tenho os dois pontos, só que se você observar, ele agora começa com o ponto I, né? Tem a mesma seta do lado direito, só uma. Então, é uma semirreta com a origem no ponto I, que passa pelo ponto N. No caso da semirreta, sempre a origem dela vai ser com a primeira letra. Na letra B, a primeira letra é um N, então a origem dela é no ponto N, significa que a semirreta começou aqui e ela é infinita para o lado direito. Na letra C, a semirreta, ela começou no ponto I, então significa que ela começou aqui, a origem dela, e ela é infinita para o lado esquerdo. Na letra D, observe que não tem setas. Se não tem seta, é um segmento de reta, e as extremidades deles eram nos pontos M e I. Então, esse aqui é o segmento de reta. Segunda questão. Em uma reta são marcados pontos M, N e P distintos, pontos diferentes. Aqui os três. Letra A. Qual é o total de semirretas distintas determinada por esses pontos? E quais são elas? Eu tenho aqui, né, eu já coloquei aqui 4 semirretas, porque se você observar, eu já coloquei também as semirretas. Então, se você observar a primeira, MN, ela começa no ponto M, né, a origem dela, e ela passa pelo ponto N. A segunda, NP, ela começa no ponto N, ela tem a origem no ponto N e passa pelo ponto P. Nesses dois casos, ela é infinita para o lado direito. A terceira, ela começa no ponto N e passa pelo ponto N, então ela é infinita para o lado esquerdo. E a última começa no ponto P, a origem dela passa pelo ponto N, ou seja, ela é infinita para o lado esquerdo. Item B.
Quantos segmentos de reta distintos estão determinados por esses pontos? Quais são os nomes desses segmentos? Os segmentos de reta, ele tem começo e fim. Lembrando, a reta é infinita nos dois sentidos, para os dois lados. A semirreta, ela é infinita apenas para um lado. E o segmento, ele é finito, ele tem começo e ele tem fim. Então, o segmento de reta, a gente pode formar 3 segmentos de reta. E eu coloquei aqui os nomes deles. O primeiro, MN, que começa no ponto M e termina no N, as extremidades. O segundo, MP. E o terceiro, MP. Tia, eu não poderia fazer também ao contrário? Né? Eu poderia fazer N, N e P, N e P, N. Será que poderia? Vamos raciocinar aqui. Eu vou pegar só um como exemplo. Eu vou pegar aqui o M e o N. Aqui é o M, aqui é o N. É essa parte aqui. Esse segmento é essa partezinha aqui. O segmento M, N. Se eu agora fizer o contrário, se eu disser que eu não tenho o segmento MN, eu disser que eu tenho o M, M, N, N. Mudou o segmento? Não. Então, se não mudou, eu não tenho outro segmento, eu tenho o mesmo. Como na matemática a tia já explicou para vocês que a gente coloca tudo em ordem, então a ordem é N, N, certo? Terceira. Na figura estão assinalados 4 pontos distintos, A, B, C e D. Letra A. Quantas retas distintas ficam determinadas agrupando-se esses pontos 2 a 2? Eu coloquei aqui, desenho. Eu já fiz as retas, certo? Agrupando sempre 2 a 2. E deu um total de 6 retas. Letra B. Represente simbolicamente essas retas. Então, eu representei aqui. Do ponto A ao ponto B, ó, com o tracinho e as 2 setas. Então, eu tenho a reta AB, a reta AC, a reta AD, a reta BC, a reta BD e a reta CD. Lembrando que o contrário da mesma reta, então a gente só pode colocar retas distintas, diferentes. Agora na página 11, agora é com você. Questão 1. Analise a figura e classifique os segmentos indicados em somente consecutivo, somente colineares ou adjacente. Por que somente consecutivo e somente colineares? Porque quando os dois acontecem do mesmo segmento, dos mesmos segmentos ter as 2 características, a gente chama de adjacente. Então, eu tenho aqui a figura, né? Eu tenho aqui as retas, e ele pergunta, letra A, o segmento AB e BC. O segmento AB e BC, eles estão na mesma reta, então eles são colineares. Eles também são consecutivos. Observe que tem um ponto de extremidade entre os dois, que é o ponto B. Então, AB, logo em seguida BC. Então, ele também é consecutivo. Então, ele é adjacente. Letra B. AB e CD. AB e CD. Eles estão na mesma reta, então eles são colineares. Mas observe que eles não são consecutivos, pois tem um segmento no meio deles. Então, eles são somente colineares. EB e BC, EB e BC, eles não são colineares, pois eles não estão na mesma reta. Observe que a mesma reta seria EF, né? Então, ele tem aqui EB e ele já vem para outra reta BC. Então, eles são somente consecutivos, porque ele tem um ponto de extremidade que é o ponto B. A letra D, BF e FC, BF, FC também estão em retas diferentes, retas distintas, então eles não são colineares, mas são consecutivos, então é somente consecutivos. Letra E, EF e FG, EF, FG, retas distintas, então eles não são colineares, mas são consecutivos, então é somente consecutivos. Letra F, FC
e CG. F, C, C, G. Observe que eles estão na mesma reta, então eles são colineares. FC, logo seguida, CG, tem um ponto de extremidade, que é o C, então eles também são consecutivos. Então, se eles são colineares e consecutivos, eles são adjacentes. Ainda na página 11, questão 2. Observe a figura e classifique as afirmações, assinalando V, verdadeiro, ou F, falso. Eu tenho aqui a figura, né, o plano alfa. Dentro dele tem duas retas. Letra A. Os pontos A, B e C são colineares? Verdadeiro. A, B e C estão na mesma reta, são colineares. Letra B. Os pontos A, N e N são colineares? A está em uma reta, N e N está em outra reta, então é falso. Letra C. As retas AC e MN são coplanares? A, C, M, N. Então, no mesmo plano? Sim. Então, é verdadeiro. D. A reta AB é igual à reta BC? A reta AB, BC. É a mesma reta, né? Então, é verdadeiro. Bem, por hoje é só. A gente vai dar continuidade depois com a explicação do restante do capítulo 6. Bons estudos e até a próxima.